Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: não existe pré-existência, a presciência de Deus a respeito de Jesus. A Bíblia revela que Jesus foi gerado por Deus em determinado momento. Vamos lá para Salmos 8, verso 5. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Depois nós vemos esta passagem também no Novo Testamento, Hebreus 2:7. Jesus já havia ressuscitado. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, quando Jesus ascende aos céus e é exaltado. Então, nós temos a certeza absoluta, confirmação bíblica, que Jesus foi gerado por Deus em um determinado momento. Vamos à leitura também de Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Olha que passagem clara e literal. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte. E Hebreus 5:5 também é importante trazermos à colação. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Meus irmãos, é ponto pacífico que Jesus foi gerado, que ele tem princípio de dias, ele tem início no tempo. Somente Deus, somente o Pai Celestial é eterno e atemporal. Deus, ele é o ancião de dias. Deus não tem princípio de dias. Somente o Pai Celestial sempre existiu. Ele sempre foi. Nunca houve um momento no qual Deus não existisse. Por isso que a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus é santo, 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 porque ele é separado em todos os sentidos. Primeiro que ele é o único Deus. Nunca houve qualquer Deus antes dele e nunca haverá qualquer Deus depois dele. Ele é santo no sentido de ser o único Deus verdadeiro. Ele é santo no sentido de ser o único que sempre existiu, o único que habita em luz inacessível, que tem imortalidade em si mesmo e não por concessão. Deus concedeu a vida a Jesus. Deus ressuscitou o Senhor Jesus e nos ressuscitará com ele se estivermos ligados a ele até o final. Então vamos para a leitura Isaías 43, versículo 10b. O próprio Deus falando por intermédio do profeta Isaías. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então Deus existe antes da existência do dia. Temos uma outra passagem, Isaías 44, versos 6 e 7a. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem então é como eu? Deus desafia. Deus desafia qualquer um. Quem então é como eu? E ele afirma: além de mim não há Deus. Eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Ele é único. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro,
e ninguém há que escape da minha mão. Olha que maravilha. Nós temos várias outras passagens no mesmo sentido, mas creio que já ficou muito claro. E Jesus é nascido de Deus. 1 João 5,1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Olha lá. Todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado, ou seja, o nosso Mestre e Salvador, Jesus Cristo. O nascimento de Jesus, que foi pelo poder de Deus, está relatado em Lucas capítulo 1, com os verbos no tempo futuro. Lucas 1, 34 e 35. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Vocês percebem que tudo está no futuro? Aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O Espírito Santo virá sobre você. Deus prometeu dar uma herança a Jesus. Necessariamente precisa ser filho para herdar do titular que o antecede, ou seja, para herdar do seu antecessor. Tanto que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos irmãos mais novos de Jesus. Nós somos adotados por Deus pelos méritos de seu amado Filho unigênito Jesus. Vamos à leitura aqui de Salmo 2, versos 6 a 9. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Vocês lembram, meus irmãos, que Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo. Mas Jesus, ele não caiu nesta tentação, ele não aceitou a proposta ardilosa de Satanás, porque ele conhecia as promessas de Deus. Ele não era pré-existente, mas ele sabia que Deus lhe daria como herança as nações e os confins da terra. Quando ele retornar, ele vai governar todas as nações com poder, grande glória, assentado em um trono de Jerusalém, ao trono que pertenceu a Davi, meus irmãos. Então Jesus, conhecedor das promessas, recusou a proposta de Satanás. Não teria o menor sentido a tentação no deserto se Jesus já fosse pré-existente, se ele já tivesse um trono da glória nos céus. Imagina Satanás tentando ele: vou te dar esses reinos aqui da terra. E ele já era um ser pré-existente, glorioso, no mesmo patamar de Deus. Que tentação seria aquela? Não seria tentação nenhuma. Seria um mero teatro. Não tem. A Bíblia ela fica esvaziada com esta falsa crença. Versículo 9. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Davi profetizou isso. O apóstolo Pedro fala no livro de Atos que Davi era profeta. Tanto que a gente percebe vários salmos proféticos. Salmo 22, salmos messiânicos. Existem vários salmos proféticos. O 110 é um salmo profético. O Salmo 2 também é messiânico, o 110 é messiânico. Jesus é o Filho unigênito. O que significa unigênito? Único gerado. Ele é criado no sentido lato sensu. Vocês podem me falar assim: não, irmão Gilberto, Jesus não foi criado, ele foi gerado. Ele foi gerado no sentido stricto sensu, mas ele foi criado no sentido lato sensu. Vou explicar para vocês. Stricto sensu é uma expressão latina, em latim,
que significa literalmente em sentido específico. No sentido específico, Jesus foi gerado, mas no sentido amplo, Jesus foi criado, meus irmãos, embora de uma forma específica, de uma forma especial, tanto que ele é unigênito, único gerado, único que nasceu desta forma, gerado no ventre de uma virgem pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo que desceu sobre ela, que a cobriu como uma sombra. Nós vemos aqui 1 João 4,9: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. João 3,16 também é uma passagem, uma das mais conhecidas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso já estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Mas nos planos de Deus, na mente de Deus. João 3,18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a Bíblia também nos revela, meus irmãos, que Jesus foi feito mais excelente do que os anjos somente após o perfeito cumprimento do plano da salvação. Jesus ele não pré-existia, não tinha um cargo ou uma posição no céu, ele não estava à destra de Deus. Não existe uma única aparição de Jesus no Novo Testamento, exceto todas as profecias. A Torá e os profetas apontavam para o Messias que haveria de vir. Mas não existe uma participação física, material dele. Daniel tem uma visão sobre o Messias, mas é uma visão profética para o futuro. Jesus é aquela pedra também que se desprende do monte e que derruba a estátua de Nabucodonosor. Ele é a pedra que vai derrubar todos os reinos. Mas tudo isso estava na mente de Deus. Os profetas falam muito do Messias, Isaías fala muito, Jeremias, todos os profetas. Mas não existe uma participação dele de forma física. Tanto que ele foi feito mais excelente do que os anjos após o cumprimento do plano da salvação. Ele foi colocado à direita de Deus pela primeira vez depois que consumou a obra da redenção. Hebreus 1, versículos 3 e 4. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Vocês percebem claramente, isso aqui não comporta uma discussão. Tornando-se superior aos anjos. Ou seja, ele não reassumiu um cargo que ele tinha anteriormente. Porque senão ele não se tornaria superior aos anjos. Ele já seria. A Bíblia ela não contém erros. É importante que os irmãos entendam isso. Quando ele realizou a purificação dos pecados, ele ascendeu aos céus, assentou-se à destra da majestade e aí sim tornou-se superior aos anjos e herdou um nome superior ao deles. Se a gente pega, por exemplo, o livro de Daniel, vou abrir aqui para vocês, Daniel, capítulo 12. Nós vemos Miguel como o grande príncipe que protege seu povo. Não há menção de Jesus. Olha, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Por quê? Porque ainda não havia se manifestado o Messias. A promessa, ela ainda não havia se concretizado. A promessa, ela se concretizou
a palavra de Deus se concretizou a partir do nascimento de Jesus, relatado nos evangelhos, especialmente no Evangelho de Lucas, que fala com mais detalhes. A Bíblia diz claramente que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, mas que se tornou superior aos anjos após ter derramado o seu sangue para a expiação dos pecados. E esse entendimento está relacionado à salvação, pois o próprio Messias disse que devemos crer nele, conforme está dito na Escritura. João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, a pessoa ela vai ter o Espírito Santo de Deus habitando nela. Quando o mestre se referiu à Escritura, somente existiu o Antigo Testamento, o qual apontava para o Messias que haveria de vir, que nasceria de uma virgem em Belém. Tem um comentário aqui do nosso irmão Mateus Beriano. Se Jesus fosse pré-existente, estaria da seguinte forma: e voltando a ser superior aos anjos. Isso, ou poderia estar aqui, ele retomou a posição de superioridade que ele sempre teve. Ou ele retomou a posição de superioridade que lhe era cabida. Mas não está escrito desta forma, está escrito que ele se tornou. Está escrito que ele herdou um nome superior. Está escrito também em Hebreus 1,6 que Deus deu ordens para que os anjos o servissem. Se ele fosse pré-existente, a hora que ele ascendesse aos céus, os anjos simplesmente continuariam a servi-lo, não precisaria ter uma ordem expressa de Deus, porque os anjos já o conheceriam não apenas de modo profético, mas já teriam uma interação anterior para com ele. Mas nada disso está na Bíblia, meus irmãos. Prosseguindo. A Torá e os profetas nunca revelaram um ser que já existia, exceto nos planos de Deus, na mente de Deus. São muitas profecias que apontam para o Messias. Nós chegamos a fazer uma live falando de dezenas de profecias messiânicas no Antigo Testamento. Mas uma coisa são os oráculos, as profecias, as revelações. Outra coisa é uma existência de fato. São coisas muito diferentes. Em nenhum momento nós vemos Jesus assentado à direita de Deus no Antigo Testamento. Os profetas Isaías e Ezequiel tiveram a visão do trono de Deus, mas não de Jesus, não há menção. Vamos ver a visão de Isaías, que é muito conhecida, Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E na continuação do capítulo nós vemos os serafins adorando a Deus, glorificando a Deus, mas não há ninguém assentado à direita de Deus. O mesmo em Ezequiel. Ezequiel 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Então ambos puderam contemplar não a face de Deus, mas a glória de Deus. Eles viram Deus assentado num trono, uma visão profética, viram Deus assentado num trono, mas não há menção de ninguém ao lado, à destra de Deus. Todavia, meus irmãos, no Novo Testamento nós vemos Cristo ao lado de Deus depois que ele ressuscitou e foi elevado aos céus. Essa visão jamais ocorreu nos 39 livros do Velho Testamento, provando que Cristo não pré-existia no céu. Para falar que Jesus era pré-existente,
tem que torcer muito as escrituras. A pessoa tem que inventar coisas que não existem. Agora vamos ver no Novo Testamento. Marcos 16, 19. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Olha, isso acontecendo pela primeira vez. Jesus ressurreto, assentando-se à direita de Deus. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Olha o que Jesus está dizendo. Ele diz no Evangelho, ele diz para os seus discípulos que ele venceu o mundo. E pelo fato dele ter vencido o mundo, ele se assentou com o Pai em seu trono. Mas não antes de vencer o mundo. Vamos para Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador na nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Vocês estão percebendo? Primeiro a cruz, depois a glória. Primeiro ele suportou a cruz, a humilhação, a vergonha, a coroa de espinhos, e depois ele foi exaltado e assentou-se à direita do trono de Deus. Estevão vê ele ao lado de Deus. Atos 7, 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Essas visões que nós estamos falando do Novo Testamento, elas não acontecem nos 39 livros do Velho Testamento. Os profetas que tiveram o privilégio de ver o Santo dos Santos, que tiveram o privilégio de contemplar a glória de Deus, não viram Jesus à destra de Deus, porque Jesus ainda não existia, meus irmãos. Essa é que é a verdade. Nós não podemos torcer as Escrituras. O próprio senhorio de Jesus foi concedido por Deus em determinado momento. Jesus não seria Senhor se Deus não o tivesse concedido tal título. Onde está isso? Atos 2:36. Saiba, pois, com toda a certeza, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Em determinado momento, Deus o fez Senhor e Cristo, concedeu a ele o senhorio, concedeu a ele autoridade. Os fariseus perguntavam: com que autoridade você faz essas coisas? Vocês se lembram? Jesus fala que foi dada autoridade para ele. Nós vemos em Mateus 28 que a ele foi dado poder, a ele foi dado autoridade. Em Colossenses 1,15, agora a gente vai chegar numa parte importante que é usada por quem defende a pré-existência. Em Colossenses 1,15, Jesus é citado como primogênito de toda a criação. Então, isso aqui poderia ser um trunfo. Se ele é o primogênito de toda a criação, alguém pode entender que ele já existia. Boa noite, irmão Flávio. Seja muito bem-vindo, os irmãos que chegaram agora. Marombeiro da Roça, Amendoim Torrado, nomes interessantes aí. Sérgio Silva, irmã Carla Barros, Paulo Malta, Tati Sossaile, Valéria Gonçalves, todos que chegaram agora sejam muito bem-vindos. Meus irmãos, já deixa o like, que é importante que esta live chegue para mais pessoas. Então eu conto aí com o like de todos vocês, com o compartilhamento, 112 pessoas conosco. A gente está chegando num ponto aqui bem importante para o esclarecimento desta questão. Portanto, aqui, Colossenses 1,15, Jesus é citado como primogênito de toda a criação. Será que isso revelaria uma suposta
pré-existência? Certamente que não, meus irmãos, pois Paulo não está se referindo à criação de coisas materiais, mas sim da nova criação espiritual, da nova hierarquia e organização celestial, como é revelado no versículo 16, no versículo imediatamente posterior, Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. O que seriam? Aí ele vai falar: sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Olha que revelação importante. É inegável que tal passagem não faz qualquer menção à criação física de Gênesis, como alguns interpretam equivocadamente, mas tão somente faz referência específica a tronos, dominações, principados e potestades sobre os quais Cristo foi colocado acima, conforme confirmado em Efésios 1. O mesmo Paulo que escreveu a carta aos Colossenses escreveu a carta aos Efésios. Em Efésios 1, nós vemos versículos 20 e 21. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Jesus ele foi colocado acima de principados, potestades, arcanjos, hostes espirituais. Se ele fosse pré-existente, ele já seria hierarquicamente superior e não precisaria ter sido posto por Deus. Ele foi colocado acima destas autoridades, desses tronos. A Bíblia não fala que Jesus reassumiu uma antiga posição que tinha anteriormente. Pelo contrário, meus irmãos, a Bíblia diz que ele foi elevado porque se entregou, se humilhou, sofreu e foi morto para nos redimir, sendo obediente a Deus até a morte e morte de cruz. O profeta Isaías profetizou que Jesus seria exaltado depois do seu sofrimento. Isso já estava revelado no Antigo Testamento. Isaías 53, 11 e 12a. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, elevará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. Olha que interessante. Tem a explicação aqui. Eu lhe darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto, ou seja, porque ele derramou sua vida até a morte. Por isso ele foi elevado. Por isso ele recebeu, ele herdou o nome acima de todo nome, exceto, é claro, o nome de Deus. Em Hebreus 1,6, Deus dá ordem para que os anjos o sirvam, o que prova mais uma vez que ele não existia de fato e não era servido pelos anjos, mas existia, entre aspas, apenas na mente e nos planos do Criador. Com relação à criação física, o próprio Deus declara que criou tudo sozinho. E Deus não é homem para que minta. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus, espraio a terra por mim mesmo. Olha, o próprio Deus declarando que ele criou sozinho todas as coisas, que sozinho ele estendeu os céus, que ele espalhou a terra por si mesmo. Jó 9,8, outra passagem. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Deus desafia quem estava comigo. Ele desafia.
Então, meus irmãos, em que sentido Jesus é antes de todas as coisas? Nós sabemos que ele foi o Cordeiro profetizado desde o Éden, em Gênesis 3,15, e que foi morto desde a fundação do mundo. Mas como que ele foi morto desde a fundação do mundo? Nos planos de Deus, é óbvio. Tanto que quando Adão e Eva pecaram, vocês lembram que Deus matou um cordeiro lá no Éden e fez roupas de pele para Adão e Eva. O irmão Flávio colocou: Jesus é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Mas sabemos que outros ressuscitaram antes de Jesus, mas no sentido da glorificação ele é o principal. Sim, nós vemos pessoas sendo revividas na Bíblia, digamos assim. A primeira ressurreição é do filho da viúva de Serepta, por intermédio do profeta Elias. Mas nenhum deles ressuscitou no corpo incorruptível como Jesus. Portanto, o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo nos planos de Deus. E Deus, ele simboliza isso matando um cordeiro lá no Éden e fazendo roupas de pele para Adão e Eva. Nós vemos Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde que a terra foi criada, Deus já tinha esse plano, porque Deus sabia que o homem cairia pela sua presciência, pelo seu conhecimento. É claro que Jesus não foi morto literalmente desde a fundação do mundo, mas tudo já estava determinado pelo conselho e pela presciência de Deus. Atos 2, 22 e 23. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele, no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então tudo é pelo determinado conselho e presciência de Deus. Presciência não se confunde com pré-existência, nem sequer existe a palavra pré-existência na Bíblia. A presciência de Deus também se vê na condenação dos ímpios e na salvação dos eleitos, mas não significa que estes sempre existiram. Vamos falar dos condenados, por exemplo. Apocalipse 17, 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Essas pessoas, meus irmãos, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, elas não são pré-existentes. Elas não existem desde que a Terra foi criada, isso é óbvio. O mesmo se aplica ao Messias, porque para defender a pré-existência, você tem que defender que todos os condenados já existiam, já que o nome deles não está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Mas como isso é possível? Isso é possível pela presciência de Deus. Outro exemplo, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui está falando dos eleitos, na verdade. Olha que interessante. Eles não existem desde o princípio, de fato. Mas Deus, pela sua presciência, ele conhece os eleitos. E por isso, ele preparou um reino, preparou morada para estes eleitos. Desde quando? Desde a fundação do mundo.
Vamos imaginar que todos nós estamos salvos. Vamos ser otimistas aqui. Pela graça de Deus, vamos imaginar que todos nós já nos convertemos, que todos nós somos habitação do Espírito Santo. Então, nós já temos um reino preparado para nós desde a fundação do mundo, embora nós nascemos há alguns anos, embora nós nascemos ou no século XX ou no século XXI. Nós não somos pré-existentes, mas Deus já nos conhecia, porque Ele é atemporal. Deus ele não é limitado por passado, presente e futuro. Ele contempla todas as coisas ao mesmo tempo. Nós temos que entender a Bíblia desta forma. Outra passagem, 1 Pedro 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Olha que interessante. Eleitos segundo o quê? A presciência de Deus Pai. Deus sabia que aquelas pessoas seriam fiéis até o fim e já preparou morada para elas no reino vindouro. Os trinitários, por não entenderem a Bíblia, confundem a presciência e os oráculos de Deus com a existência de fato. Segundo a interpretação errada dos trinitarianos, o profeta Jeremias e o rei Ciro da Pérsia, eles seriam pré-existentes, então. Olha o que Deus fala para Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Jeremias ele não tinha sido concebido. Os pais dele ainda não tinham coabitado. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Agora eu lhes pergunto, Jeremias é pré-existente? Ele tinha um cargo no céu? Ele já era um nome exaltado? Alguém importante na obra de Deus, no reino de Deus? É óbvio que não. Jeremias ele foi escolhido na mente do Senhor. O mesmo com o rei Ciro, que era pagão. O rei Ciro não conhecia Deus. Isaías 45, versos 1 a 4. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Você fala, nossa, o ungido deve ser o Senhor Jesus. Não, está falando do quê? De um rei pagão. Olha que interessante. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor de meu servo Jacó, dei meu escolhido Israel. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome, e concedo-lhe um título de honra, embora você não me reconheça, embora você seja um rei pagão, gentil, que não conhece a Deus. Agora eu lhes pergunto, Deus ele está falando literalmente com Ciro? É óbvio que não. Ciro ele foi nascer 200 anos depois. Agora, Ciro estava lá no céu. Estava lá no céu, sentado num trono e não reconhecia a Deus. Olha como fica totalmente sem sentido acreditar em pré-existência. Olha como a Bíblia perde o sentido, acaba. Esvazia. Vocês percebem? Não tem como defender essa tese, não tem como. Aí teria que defender que o rei Ciro estava lá no céu, Deus falando com ele 200 anos antes dele nascer, e Deus falando, vou te conceder um título de honra, embora você não me reconheça.
Não dá para conceber uma coisa dessas, meus irmãos. Isso aqui é uma profecia. Ciro existia na mente de Deus, nos planos de Deus. Ele realizaria uma obra para Deus. E Deus o chama de ungido. Versículo 13. Eu levantarei esse homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, apenas lembrando que o livro de Isaías foi escrito aproximadamente 200 anos antes do nascimento de Ciro. Deus não está falando com Ciro de modo literal, mas sim liberando uma profecia por intermédio de Isaías de algo que aconteceria no futuro. Depois que Deus libera essa profecia, depois que termina o ministério de Isaías, que a gente vê o ministério de Jeremias, a Babilônia invade Jerusalém. A Babilônia, Nabucodonosor, invade Jerusalém e tem 3 incursões e leva muitos judeus cativos. Só quando acaba o exílio babilônico que a Pérsia derrota a Babilônia, Ciro toma o poder. Só depois disso que ele baixa lá o decreto autorizando a reconstrução de Jerusalém, autorizando a libertação dos exilados. Então não dá para falar que Ciro já existia, que Jeremias já existia. O próprio Deus declara que desde o início ele faz o fim conhecido. Isaías 45, 21. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Então Deus declara coisas que vão acontecer lá na frente em um passado distante. Vocês querem uma passagem mais específica? Isaías 46, 10. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Então, o próprio Deus declara que desde o início, ele faz o fim conhecido. É claro que nem os ímpios, nem os eleitos, nem Jeremias, nem Ciro, nem mesmo o Senhor Jesus existiam de fato antes de nascerem, mas apenas pré-existiam, entre aspas, na mente e nos planos do Senhor. Deus é atemporal. Jesus é o primogênito entre os mortos por ser o primeiro ressuscitado em corpo glorificado e o único ressuscitado em corpo glorificado até o momento. E também primogênito no sentido de preeminência, exaltação, excelência, e não no sentido cronológico de existir de fato antes de todos. Ele estava nos planos do Pai, na mente de Deus, mas só veio ao mundo de fato quando do seu nascimento da Virgem Maria. Tanto que Deus somente falou por ele nos últimos dias. Essa passagem é uma pá de cal, porque se ele já existisse anteriormente, é claro que Deus falaria por intermédio dele. Ainda mais que ele estaria à direita de Deus, ele reassumiria, pelo menos ele reassumiria a suposta antiga posição, mas não, meus irmãos. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, antigamente Deus falava muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias falou pelo Filho. Jesus veio como porta-voz de Deus. A Bíblia nos apresenta situações de primogenitura no sentido de destaque espiritual e não apenas no sentido físico / cronológico. No caso de Esaú e Jacó, também vemos que a primogenitura cronológica é de Esaú. Esaú nasceu primeiro, tanto que Jacó foi segurando o calcanhar dele.
mas Jacó herdou a primogenitura espiritual e as bênçãos de Abraão e Isaque passaram para Jacó e não para Esaú. Rúben também perdeu a primogenitura, cujo direito foi dividido entre 3 de seus irmãos. O reino foi outorgado a Judá, o serviço sacerdotal a Levi e a porção dobrada foi concedida a José. Isaque é outro exemplo. Isaque herdou as promessas de Abraão, embora Ismael tenha nascido primeiro. Se você for ver literalmente quem que é o primogênito de Abraão, o primogênito de Abraão seria Ismael, foi o filho mais velho, que nasceu primeiro de Abraão. Mas Isaque herdou as promessas de Abraão. O capítulo 1 de Colossenses deve ser interpretado juntamente com Efésios 1, que trata do mesmo assunto, no mesmo sentido. Então, o mesmo Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Vamos pegar dos versículos 20 ao 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só deste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vocês percebem que ele foi posto, que ele foi constituído, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ele assumiu uma posição elevadíssima, acima de todo nome. Tudo foi sujeitado aos pés do Senhor Jesus Cristo, mas somente após ele ter consumado com êxito a obra da redenção. Vamos pegar aqui um comentário da Bíblia de Jerusalém, item B, página 2040, sobre aqui a epístola aos Colossenses. Toda a epístola desenvolverá essa ideia de Cristo regenerando e reunindo sobre a sua autoridade para reconduzi-los a Deus, o mundo criado que o pecado havia corrompido e dissociado, o mundo dos homens em que judeus e gentios são reunidos numa mesma salvação, e até o mundo dos anjos. Vocês percebem? Olha que interessante. No comentário bíblico, na nota da Bíblia de Jerusalém, tá claro que a epístola está falando da ideia de Cristo regenerando e reunindo sobre a sua autoridade o mundo criado, que havia se corrompido com a queda do primeiro Adão. Vocês percebem? Não é tão complicado de entender. Cristo é o responsável pela regeneração de todas as coisas que foram corrompidas pela queda do primeiro Adão. Lembra? Gênesis 3,17. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Isaías 24:5 nós vemos: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Nós vemos uma terra que necessita urgentemente de uma regeneração, de uma nova criação no sentido de restauração. O próprio Mestre Jesus fala aos discípulos sobre a futura regeneração. Isso ainda não aconteceu na terra. Mateus 19:28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, olha lá, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Nós, meus irmãos, os convertidos, agora somos criados, entre aspas, em Cristo Jesus para as boas obras. Mas não é uma criação física. Nós somos criados de forma espiritual. Nós
nós agora passamos pelo novo nascimento, pelos méritos de Jesus, porque ele enviou o Espírito Santo. Efésios 2:10, olha como está escrito: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Esse criados não é fisicamente. A gente já existia antes da conversão, mas agora nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É nesse sentido que nós somos criados em Cristo, um sentido espiritual. Mais uma vez, não se trata de uma criação material. Nós já existíamos antes da conversão, mas agora somos novas criaturas em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue. A nossa antiga criatura foi crucificada com ele, que agora é nosso Senhor e para ele vivemos. Por isso que Paulo fala: não sou mais eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. O batismo representa a morte, representa o sepultamento do antigo homem, da antiga criatura, e o nascimento da nova criatura. Romanos 6, versos 10 e 11. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso tudo é muito claro ao longo do capítulo 1 de Colossenses. Vamos para a leitura de Colossenses 1, 20 a 22. E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Deus reconciliou, restaurou, regenerou por meio da obra consumada por Jesus, o segundo Adão, tudo o que estava corrompido em razão da queda do primeiro Adão. Paulo fala em Romanos 5,19: logo, assim como, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Na carta aos Efésios, o termo criados aparece no sentido de redimidos, renascidos, preparados para as boas obras, como nós vimos acima. Nós já existíamos fisicamente, materialmente. Para finalizar esse trecho, meus irmãos, nós vamos trazer aqui um comentário da Bíblia de Estudo Explicada, S.E. McNear, versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, edição de 1995 da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Então ele está comentando sobre Colossenses, Cristo exaltado, versículos 15 a 23. Depois ele fala que os versículos 15 a 19 relatam a preeminência de Cristo, seu direito de herdeiro, sua primogenitura, seu poder criador, sua soberania, tudo feito para ele, prioridade antes de todas as coisas, senhorio da igreja e da ressurreição. Podemos entender a expressão o primogênito de toda a criação, entre aspas, no sentido que a ele pertence a primazia em tudo. Ele é o começo e também a consumação da nova criação de Deus. Aqui mais um comentário bíblico. Mesmo no sistema, meus irmãos, mesmo comentários de Bíblias que são vendidas em quaisquer lojas, nós encontramos a interpretação correta. Então, como que tem pessoas, às vezes, que surgem do nosso meio defendendo algo tão pagão e romano?
E ele cita aqui Salmo 89, 27. Também por isso lhe darei lugar de primogênito. Faloei mais elevado do que os reis da terra. Meus irmãos, quem acredita em pré-existência de Jesus está acreditando em preceitos, em dogmas católicos, está fazendo parte do catolicismo, está fazendo parte de um grande engano. A Bíblia revela no Antigo Testamento que Jesus seria nomeado como primogênito, que ele receberia os privilégios de filho mais velho, tal como de fato ocorreu. Então ele seria nomeado como primogênito, ele receberia esses privilégios. Vamos à leitura Salmo 89, 27 na NVI. Olha que interessante. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Eu vou nomeá-lo. Tanto que, quando Jesus estiver retornando, os reis da terra se lamentarão. As estrelas cairão, ou seja, os atuais governos serão removidos, serão depostos. Também eu nomearei meu primogênito mais exaltado dos reis da terra. Ele já é, mas quando ele retornar, isso vai ficar claro para os reis da terra. Agora, Salmo 82, 27, na versão NVT. Darei a ele os privilégios de filho mais velho. Então está muito claro, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que ele não é primogênito no sentido de ser o primeiro ser criado, mas sim que ele seria nomeado como primogênito no sentido de preeminência, que ele receberia os privilégios de filho mais velho em razão da obra consumada na cruz, em razão do seu ministério, da sua perfeita obediência, pelo fato dele ter vencido o mundo, vencido Satanás, a morte, ter nos comprado a preço de sangue. E ele será o rei mais poderoso da terra. Olha isso, ele será, no futuro estava dito aqui, ele será o rei mais poderoso da terra. O próprio rei Davi, meus irmãos, o próprio rei Davi recebeu privilégio semelhante ao ser ungido como rei de Israel, mesmo sendo filho caçula de Jessé. Tanto que o profeta Samuel foi um profeta totalmente fiel a Deus. Ele queria ungir quem? Ele queria ungir o filho mais velho de Jessé. Quando Samuel olhou para o filho mais velho de Jessé, ele pensou assim: com certeza esse é o novo rei de Israel. Deus falou: não. Não é assim não, Samuel. Não é esse que eu escolhi. E aí foi pro segundo mais velho, pro terceiro mais velho. E quem que era? Era o mais novo, era o caçula. E Davi teve um privilégio semelhante, no sentido da primazia. Conclui-se, portanto, que Jesus, o Messias, é o primogênito da nova criação, não no sentido cronológico, mas no sentido de preeminência, destaque, primazia da nova criação espiritual, a igreja. Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Cronologicamente, Jesus é o segundo Adão. Ele não poderia ser chamado de segundo Adão se fosse antes do primeiro de fato. Paulo, meus irmãos, fala que Adão era um tipo daquele que haveria de vir, usando o verbo no futuro. Vamos à leitura de Romanos 5,14. Vai ficar muito claro. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Está falando no futuro. Adão era um tipo daquele que haveria de vir. Ou seja, não pré-existia. Acabou a pré-existência aqui. E se for para 1 Coríntios, pior ainda para quem defende essa tese romana pagã.
1 Coríntios 15, 45 e 46. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, quem foi o primeiro homem? O próprio Adão. E o último Adão, espírito vivificante. Agora, no versículo 46, está literal. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Só essa passagem já resolveria qualquer polêmica. Olha o que Paulo fala para a igreja, hein? Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Meus irmãos, Adão e Eva creram na promessa daquele que haveria de vir, da descendência da mulher, que feriria a cabeça da serpente. Jesus é antes de Abraão nos planos de Deus. Jesus fala: antes de Abraão existir, eu sou. Ele é antes de Abraão nos planos de Deus. Ele é antes de todos nos planos de Deus, porque Deus já sabia que Adão e Eva cairiam. Antes de Adão e Eva caírem, Deus, sendo presciente, já sabia que aquilo ia acontecer e já tinha preparado o plano da redenção. Tanto que no Éden, antes de falar das consequências da queda, antes de falar das maldições, das consequências da queda, Deus fala do Messias. Olha que interessante. No versículo 16, ele declara o que aconteceria com a mulher. No versículo 15, ao homem e à terra. No versículo 17, perdão. Mas antes disso, ele fala para a serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então ele já estava falando de um descendente da mulher que viria ferir a cabeça da serpente, que derrotaria a serpente. Nesse sentido, Jesus é antes, meus irmãos. Ele foi profetizado no Éden antes de Abraão existir. Ele é maior do que Abraão, mas é o descendente de Abraão por excelência, como Paulo falou aos Gálatas, cronologicamente, no sentido físico, no sentido factual. Olha lá, Gálatas 3, versículos 14 a 16. Então, Paulo falando aos Gálatas: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Vocês percebem? Paulo está falando para os Gálatas que Cristo é o descendente por excelência de Abraão. Tem uma nota na Bíblia de Jerusalém sobre o verso 28 de João 8. João 8 é aquele capítulo que Jesus fala: antes de Abraão existir, eu sou. Mas a gente já vai entender exatamente o que significa isso. Então, item D, página 1864. Para o sentido dessa expressão, na sequência dos versículos 28, no versículo 29, Jesus se apresenta como novo Moisés, apropriando-se de expressões ditas em outros lugares de Moisés. Porque Jesus ele fala várias vezes que ele é o Messias. Em João 8, deixa eu pegar aqui. Evangelho de João, capítulo 8, eu vou digitar aqui: eu sou. Então ele fala: eu sou a luz do mundo. Eu sou lá de cima, ou seja, da parte de Deus. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que meu Pai me ensinou. Então ele fala isso várias vezes.
Não é nenhuma surpresa no final, quando ele fala: antes de Abraão existir, eu sou o Messias, aquele que havia sido planejado, profetizado. Tem uma outra nota da Bíblia de Jerusalém sobre o verso 56, João 8, item B da página 1867. Abraão viu o dia, entre aspas, de Jesus. De longe, olha, num acontecimento profético, o nascimento de Isaac, que provocou o riso de Abraão, Gênesis 17 e 17 em diante. Jesus se apresenta como o verdadeiro objeto da promessa feita a Abraão, a verdadeira causa da sua alegria, o Isaac espiritual. Então Abraão viu a Jesus no sentido de contemplar a promessa por intermédio do nascimento de Isaac. É importante que os irmãos tenham o entendimento correto das Sagradas Escrituras. Abraão viu o dia de Jesus. Por quê? Porque ele realmente teve um descendente. Ele e Sara geraram Isaac, o que provocou o riso a Abraão. Então Abraão creu na promessa de Deus, no descendente. Lembra que Paulo fala para a igreja de Gálatas? Ele estava se referindo ao seu descendente, não a muitos, mas a um só, isto é, Cristo. A gente pode citar duas passagens aqui. É evidente que Jesus não pré-existia fisicamente, mas era antes de Abraão, como promessa vista de longe. Hebreus 11, 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E Números 24, 17a. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Vocês percebem como é no sentido profético? Toda a narrativa do testemunho de Jesus em João capítulo 8 é declarar que ele é o Cristo, o Messias prometido, tal como ele declarou à mulher samaritana no capítulo 4 do mesmo evangelho. Então não tem como, meus irmãos, Jesus falar uma coisa para a mulher samaritana e no mesmo evangelho ele fala outra coisa para os judeus. Não teria menor sentido. O mesmo evangelista João declarando que Jesus falou uma coisa para a mulher samaritana e depois, alguns dias depois, ele falou outra sobre quem ele é. Então lá em Samaria eles creram que Jesus era o Messias. E aqueles judeus creram que ele era um Deus pré-existente. Não tem sentido. Vamos ver o que ele falou para a mulher samaritana, João 4, versículos 25 e 26. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Então tá igualzinho o que Jesus falou no grego em João 4 com aquilo que ele falou em João 8. Eu sou, ego eimi, eu sou, eu que falo contigo. Mas ele está confirmando que ele é o Messias. Por isso que a mulher disse: eu sei que o Messias vem. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias. É essa a narrativa de João capítulo 8. Mesmo porque o termo enviado de Deus ou saído de Deus quer indicar vim em nome daquele Deus único. Esta era a promessa de que o Cristo falaria as palavras de Deus diretamente a todos e revelaria toda a plenitude da vontade do Pai Celestial. Moisés falou de um profeta semelhante a ele, e que neste profeta estaria a palavra de Deus, o Logos. Moisés mesmo declarou. Olha, é nisso que os judeus creem até hoje. É isso que está na Torá, Deuteronômio 18:15. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Levantarei
do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Olha que interessante. Deus fala, eu vou levantar um profeta semelhante a você, Moisés, do meio de seus próprios irmãos. Nós sabemos que foi da tribo de Judá. E eu vou colocar as minhas palavras na boca dele. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Jesus estava dizendo aos judeus, lá em João 8, eu sou aquele que antes de Abraão nascer, já era aguardado. Meus irmãos, Abraão nasceu numa época em que já se esperava a vinda de um Redentor. Desde a eternidade, o Messias já estava predestinado a passar à frente de toda a criação e assumir o lugar de primogênito, o lugar de cabeça. Quando ele diz que é antes de Abraão nascer, ele está destacando a sua superioridade em relação a Abraão e também com relação a qualquer homem que já pisou na face da terra. A pré-existência somente existe no pensamento de Deus, nos planos de Deus, como relata o salmista, Salmo 139, versos 16 e 17. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Tá vendo como pré-existência é só na mente de Deus? O salmista está falando, todos os dias da minha vida já foram determinados e já foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, ele não tinha nascido ainda. Então o salmista também é pré-existente? É óbvio que não. E ele fala que é no pensamento de Deus. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Deus o concebeu. E concebeu todos os dias dele nos pensamentos. Por isso que ele fala, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. As pessoas confundem profecias, confundem pré-ciência com pré-existência, algo que não existe na Bíblia. Algo que advém de falta de estudo bíblico, de dogmas católicos, de paganismo, de filosofia grega. Certo, meus irmãos? O irmão Flávio colocou aqui, Amendoim, mostre um único versículo que prove que Jesus estava com os anjos nos céus antes de nascer. Não vai ter. Não tem um único versículo. Mesmo porque quando Jesus subiu aos céus, Deus ordenou aos anjos que o servissem. Deus ordenou aos anjos que o servissem, provando que ele não assumiu um cargo que ele tinha anteriormente, mas que ele foi posto num cargo de extrema exaltação. Ele foi colocado acima dos anjos, acima de principados, potestades, arcanjos, tronos, dominadores, hostes espirituais. Ele herdou. O que é herdar? É ganhar. Ele ganhou um nome mais excelente do que o dos anjos. Como negar todas essas coisas? Não tem como. O plano de Deus de manifestar o Messias na realidade física já existia antes da criação do mundo, mas somente foi concretizado na plenitude dos tempos. Ou seja, a palavra se fez carne, a profecia se cumpriu, e o próprio Jesus fala, quando ele lê Isaías 61, que naquele dia estava se cumprindo aquela profecia que está em Isaías capítulo 61. Só para a gente concluir, olha que interessante.
Cadê o profeta Isaías? Está aqui, capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos. Ele fala aqui o que o Messias faria quando ele viesse. Deixa eu colocar na NVI que fica mais fácil. Então vamos fazer uma busca para a gente achar essa passagem aqui no Novo Testamento. Então a gente vai encontrar esta mesma passagem em Lucas 4. Isso aqui foi profetizado mais ou menos o quê? Mais ou menos 600 anos antes do nascimento de Jesus. Então quem está falando é o profeta Isaías. Não é o Senhor Jesus, é o profeta Isaías. O Espírito Soberano do Senhor está sobre mim. É uma profecia sobre o ungido, sobre o que ele faria. E Jesus, ele pega esse livro de Isaías, escrito há uns 600 anos antes, e começa a ler lá na sinagoga. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, pregar a liberdade aos cativos, restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fechou o livro, assentou-se novamente, então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta profecia em vossos ouvidos. Vamos colocar na NVI para ficar na mesma versão. O próprio Jesus confirmando, olha. Ele leu tudo aquilo e falou. E começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aquilo que foi profetizado, aquilo que foi planejado por Deus está se cumprindo hoje. Agora eu estou aqui presente fisicamente. A profecia se cumpriu 600 anos depois. Então é isso, meus irmãos. Ele somente existia nos planos de Deus, nas profecias, na mente do Eterno. Mas aquilo se concretizou a partir do momento do seu nascimento, do seu ministério, que ele concluiu, ele consumou com perfeição a obra de redenção e, por isso, ele foi exaltado acima dos anjos. Até aqui, meus irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas se ao teu nome, por teu amor, por tua fidelidade, porque dele, por ele, para ti, ó Deus, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e ao nosso Senhor Jesus. Amém. Quem é novo no canal, que não está conseguindo compreender ainda, temos a playlist. Aqui na playlist, existe uma playlist que se chama Refutando o Dogma da Trindade. Então, o que você vai fazer? Canal Caminho Estreito, aqui onde nós estamos, você vai clicar aba Playlist e você vai descer até encontrar uma playlist que chama Refutando o Dogma da Trindade. Então, são 10 vídeos. Fala sobre o erro, o engano da Trindade e também fala sobre a questão da pré-existência. Essa apostila eu vou deixar disponibilizada para vocês a partir de amanhã. Então, quem é novo, aqui na descrição do vídeo, vocês encontram o grupo Telegram do canal, e-mail do canal, as formas de apoio aqui para a obra e também as apostilas. A partir de série Luz na Escuridão, nós temos as apostilas. Eu vou deixar aqui, lives bíblicas. Então, você clica, já vão abrir todas as apostilas. A de hoje eu vou deixar a partir de amanhã. Então, estudem melhor, meus irmãos. Quem ainda não entendeu essa verdade, é importante que a pessoa seja liberta deste dogma pagão, católico. É importante que a pessoa se liberte da Grécia, de Roma, e creia em Cristo conforme está dito na Escritura. Meus irmãos,
Fiquem todos na paz e na proteção do eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agradeço também todos os comentários fixos, porque ajudará imensamente a divulgação desta live, desta pregação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima pregação.